Aê, boa tarde, está no ar para todo o Brasil e para todo mundo, um vídeo novo no meu canal. O tema de hoje é Constituições Brasileira e a Constituição de 1987. Então fique aí, não saia daí, que hoje você vai ficar bem informado, ok? Vamos lá, primeiro nós precisamos saber o que significa a palavra Constituição para dar início ao processo. Para nós darmos início na leitura. Constituição é a lei fundamental de um país. Então, Constituição é a lei fundamental de um país, onde estão enumerados os direitos e deveres do cidadão, a forma de governo, a distribuição de competência, a formação dos poderes políticos, dos poderes públicos. As constituições podem ser, quanto à origem, classificada em votadas, quando discutida e redigida por assembleia formada de representantes do povo, a assembleia constituinte, ou outorgadas, elaborada e promulgada pelo próprio governo através do poder executivo. Temos a Assembleia Constituinte, que é a Assembleia de Representantes do Povo, por ele eleito, com a finalidade de discutir, redigir e aprovar uma Constituição. Então vamos lá, as Constituições brasileiras, nós temos a de 1824, que tem como histórico e característica outorgada pelo imperador Dom Pedro I, dia 25 de março de 1824, foi a primeira Constituição brasileira. A primeira Constituição brasileira foi outorgada, né, por Dom Pedro I, ok? Caracterizou-se por apresentar certos avanços garantidos da liberdade individuais. Então, essa primeira Constituição brasileira, ela se caracterizou por apresentar certos avanços garantidores das liberdades individuais, que é a liberdade do indivíduo, né? A liberdade do indivíduo ter em sociedade. Estabelecia o direito dos cidadãos brasileiros, né? Não só a liberdade do indivíduo, mas também o direito que o cidadão tem, né? E a segunda Constituição de 1824, a segunda Constituição vai ser em 1899, primeira Constituição republicana. Determinava o regime liberal democrático, destacando-se a garantia dos direitos individuais. Elaborada pela Assembleia Constituinte de 1890, foi promulgada pelo presidente Marechal Deodoro da Fonseca. Então, a segunda Constituição, que no caso, né, é a primeira Constituição republicana, ela vai ser outorgada por Marechal Deodoro da Fonseca em 24 de fevereiro de 1891, ok? Temos a terceira Constituição. Por que eu falo terceira? Porque eu estou indo na linhagem, entendeu? Eu estou indo de ano a ano. Por isso que eu estou falando primeira Constituição, segunda Constituição, terceira Constituição. Por quê? Porque a primeira Constituição é 1824. Depois vai ter a próxima, que é 1899. Depois vai ter a próxima, que é a que eu vou falar agora, 1934. Depois, 1937. Depois, 1946. E por último, 1967. Então vamos lá, a terceira Constituição, que é de 1934. É a segunda Constituição republicana. Então, a primeira Constituição republicana é 1899. A segunda Constituição republicana é 1934. Aprovado pela Assembleia Constituinte de 1933 e 1934, foi promulgado pelo presidente Getúlio Vargas em 16 de julho de 1934.
foi promulgada pelo presidente Getúlio Vargas, mantinha o sistema de governo e a República Federativa, além de estabelecer a legislação trabalhista, previa a inviolabilidade dos direitos à liberdade, à segurança individual e à propriedade, né? Então, a primeira e a segunda Constituição, a Constituição de 1824 e a de 1899, a Constituição de 1824 e a Constituição de 1899 se destacava no quê? Nas liberdades individuais, né? Nos direitos, né? A Constituição de 1824 se destacava nas liberdades individuais e no direito do cidadão brasileiro. A Constituição de 1899 também, a mesma coisa, se destacava na garantia dos direitos individuais, né? E a de 1934, que é a de Getúlio Vargas, né? Além de a Constituição de 1934 vai estabelecer a legislação trabalhista, que prevê os direitos à liberdade, à segurança individual e à propriedade do indivíduo. A quarta Constituição, 1937, outorgada por Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937, durante o Estado Novo, praticamente extinguiu o federalismo e a autonomia dos Estados-membros. A quinta Constituição, que é de 1946, sem dúvida, a mais democrática das Constituições brasileiras. Então, a mais democrática vai ser essa agora que eu vou falar, a de 1946. Por quê? Porque ela foi elaborada e votada pela Assembleia Nacional, né? Pela Assembleia Nacional. E não mais a Constituinte. Ah, não, perdão, gente. Ela foi elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte. Mas por que que ela é a mais democrática de todas? Porque promulgada pelo presidente general Eurico Gaspar Dutra, 18 de setembro de 1946, reconduziu o país ao regime democrático. Por isso que essa Constituição de 1946 ela vai ser a mais democrática, porque ela vai reconduzir o Brasil no regime democrático, aonde representativo, a Federação e a República representou os anseios democráticos do povo brasileiro no período que sucedeu ao término da Segunda Guerra Mundial. É onde vai representar os anseios democráticos do povo, né? E a última, né? A sexta Constituição, 1967. Aprovada pelo Congresso Nacional, essa instituição, aprovado pelo Congresso Nacional, esta Constituição foi elaborada pelo jurista Carlos Medeiros da Silva durante o governo de Marechal Castelo Branco. Complementada pelo Ato Institucional número 5, caracterizou-se por seu caráter intervencionista do Poder Federal nos estados e municípios, bem como do Poder Executivo no Poder Legislativo. Então, a Constituição de 1967, ela se caracterizou pelo caráter intervencionista.
ou seja, caráter intervencionista, ou seja, a palavra intervencionismo se refere à interferência do Estado na atividade econômica do país, ok? Visando a regulação do setor privado, não apenas fixando as regras do mercado, mas atuando de outras formas com vista a alcançar objetivos que vão desde o primeiro estímulo ao crescimento da economia, né? Então, o intervencionismo é a interferência do Estado, é quando o Estado ele se interfere na atividade econômica do país, tá? Então, a Constituição de 1967, ela se caracterizou por ter um caráter intervencionista do poder federal, ou seja, do poder federal nos estados, né? Ou seja, o Estado, ele se interfere na atividade econômica, né, do poder federal, nos estados e municípios, que é do poder executivo ao legislativo. Bom, o Brasil tem hoje alicerçá-lo a chamada Constituição de 1969, representada tecnicamente pela Emenda Constitucional número 1, a Constituição de 1967. Então, o Brasil hoje ele tem a chamada Constituição de 1969, que é representada pela Emenda Constitucional número 1, que é a Constituição de 1967, ok? Com o processo de redemocratização do Brasil, a partir do final de 1977, um grande movimento nacional acabou por conquistar a eleição que escolheu os 559 membros da Assembleia Nacional Constituinte em 15 de novembro de 1986. Instalada em 2 de fevereiro de 1987, a referida Assembleia discutiu o seu regimento e instalou comissões temáticas. Estas, após exaustivas discussões, forneceram os elementos que permitiram à Comissão de Sistematização elaborar a proposta a ser apresentada e votada por todos os constituintes. Esta última constituinte brasileira caracterizou-se por não ser exclusiva, mas sim congressual, pois paralelamente a ela funcionaram também a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, composto pelos mesmos parlamentares. Foi eleito presidente da Assembleia Nacional Constituinte o deputado Ulisses Guimarães, enquanto a Comissão de Sistematização foi presidida pelo senador Afonso Arino. Ao deputado Bernardo Cabral coube a função de relator da Comissão da Sistematização. Em 5 de outubro de 1988, foi promulgada a nova Constituição brasileira. Há muito ainda o que fazer nesse campo. O Brasil encontra-se ainda na fase de estruturação de sua política viária, através de um complexo capaz de abranger todas aquelas modalidades. Numa solução global sem a qual muito difícil será a conquista geográfica e, consequentemente, socioeconômica do meio físico nacional. Segundo Moacir Silva, em sua geografia dos transportes no Brasil, do ponto de vista histórico, a primeira estrada planejada e construída no Brasil foi o Caminho Novo. Foi o Caminho Novo para as Minas, a primeira estrada rodoviária construída no Brasil. Perdão, foi a primeira estrada planejada. A primeira estrada planejada e construída no Brasil foi o Caminho
Novo para as Minas, que remonta de 1707, que remonta a 1705, durante a fase mais intensa da mineração. Em 1822, constrói-se a Estrada do Comércio, ligando o Rio de Janeiro a São Paulo, né? Depois disso, só após 40 anos decorridos a que foi concluída a obra que marcou o Brasil Império no setor de transporte, a Estrada União e Indústria, construída pelo gênio de Mariano Procópio, que através dela adquiriu a justa notoriedade que o fez passar à história. Depois do advento do automóvel, observou-se algum incremento no setor, devendo-se a Wellington Luiz a construção da Rio Petrópolis e o desenvolvimento de uma mentalidade realmente rodoviária entre nós. Mas, se pelo lado das rodovias o Brasil encontrou seu rumo, né? Ou seja, mas se pelo lado das rodovias o Brasil encontrou seu rumo e o seu destino, o mesmo não sucede com o que diz respeito ao transporte ferroviário. Este tendo surgido em 1854, foi impulso e energia do Visconde de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, com a estrada de ferro ligando o Rio de Janeiro a Petrópolis e construída em 3 etapas distintas. Foi considerado durante muito tempo como o principal marco de nosso progresso. No entanto, depois de alguns decênios do domínio absoluto em nosso sistema viário, as ferrovias brasileiras entraram em franca decadência, utilizando-se de material obsoleto, vias tortuosas, morosidade, impontualidade, perdendo fretes violentamente para o transporte rodoviário, e a maior demonstração da parada no tempo e no espaço das ferrovias brasileiras está na pequeníssima quilometragem que atingem no Brasil todo, em qualquer quadrante do território nacional, apenas 37 mil quilômetros. Número realmente insignificante, principalmente se cotejado com o dos Estados Unidos, por exemplo, que com uma área territorial muito semelhante à nossa, dispõe de 420 mil quilômetros de excelentes ferrovias, dotadas de todos os melhoramentos obtidos pelo progresso técnico. Planeja-se atualmente a recuperação econômica das ferrovias brasileiras, eliminando-se ramais deficitários, melhorando o material rodante, retificando-se as linhas e desenvolvendo-se uma campanha publicitária de caráter institucional, visando a recuperação de fretes desviados, em sua maioria esmagadora, para os transportes rodoviários. Outro tipo de transporte que já teve grande significação para o Brasil, mas que hoje encontra-se quase que totalmente abandonado, é o transporte fluvial. Com o aproveitamento de nossas imensa potencialidade no setor de aquavias, poucos dos nossos rios estão sendo aproveitados, né? Poucos de nossos rios estão sendo aproveitados. E entre eles destacam-se apenas o Amazonas e vários de seus afluentes, Madeira, Xingu, Tocantins, Negro, boa parte de São Francisco, o Paraná, Paraguai e parte do Tietê. Existem planos que estão sendo desenvolvidos pelo governo federal, no sentido de
de se dar maior expansão ao transporte fluvial, principalmente como conexão com os pontos fluviais que surgirão como consequência da abertura da Transamazônica e da Cuiabá-Santarém. Estuda-se ainda uma eventual ligação entre as bacias Platina e Amazônica através de um canal que interligue os rios Pires, Teles, afluente do Tapajós e Paraguai. Sobre o projeto já estabeleceu-se a sua viabilidade técnica, estando em fase de estudos a sua viabilidade econômica, embora seja um empreendimento de alto custo, teria como contrapartida a abertura de uma via fluvial, extremamente importante para a integração do Centro-Oeste e da Amazônia. Quanto ao rio Tietê, as obras das hidrelétricas construídas pelas centrais elétricas do estado de São Paulo, especialmente o complexo de Urubupungá, abriram perspectivas extraordinárias para o seu aproveitamento, quase que total, com a nivelação dos saltos e corredeiras que embaraçavam parte do seu curso, setor que desenvolveu-se de forma apressível no Brasil, embora esteja sentindo atualmente queda de aproveitamento nos assentos disponíveis, é a do transporte aéreo. A aviação comercial brasileira interliga atualmente os principais pontos do território nacional à capital federal e aos grande centro industrializado do país. No entanto, a elevação constante das tarifas, provocada por custos operacionais muito alto, está fazendo com que as empresas brasileiras de aviação comercial estejam trabalhando com grande redução no aproveitamento de suas ofertas e de assentos quilômetros. O que termina por criar um círculo vicioso, produzindo por sua vez novos aumentos de tarifas. No entanto, o desenvolvimento do Norte, do Nordeste, do Oeste, da Amazônia, do Planalto Central vai forçar uma intensificação sensível no movimento geral de transporte aéreo no Brasil, seja no que diz respeito ao transporte de carga, seja relativamente ao de passageiros. Então é isso, meus amores. Esse foi o tema de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Você não é inscrito no canal? Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, já deixe o seu like se gostou e até a próxima. Tchau!